Eu amo português, me divirto quando a professora passa interpretação de texto. É muito fácil, sempre tiro notas boas. Eu sou a professora Paty, se você não pensa assim, eu vou te ajudar. E a minha primeira dica não é de português. Tenho certeza de que você já ouviu falar que as palavras têm poder. E olha que de palavras eu entendo. Sou professora de português e inglês, graduada em letras com pós-graduação. E eu tenho certeza que já falaram assim para vocês. Não fica falando isso atrai, e é a mais pura verdade. Então, o que nos ajuda muito nos nossos estudos é sempre pensar positivo, é sempre pensar aquilo que a gente deseja. Então, se eu desejo ter notas boas, o que eu vou pensar? Eu tiro notas boas, eu tiro 10 naquela avaliação. Se eu ficar falando antes de estudar, eu não quero estudar, essa matéria é difícil, é chata, eu não entendo, eu não consigo, eu não vou conseguir. Não é isso que eu tô falando para mim mesma? Eu vou acreditar. Então, o que eu tenho que falar? Eu consigo, essa matéria é legal, eu adoro estudar, é fácil, é simples e eu tenho certeza de que você vai ter muito sucesso. Então agora, vamos para as dicas de interpretação de texto? Sim, vamos lá. Antes disso, eu quero dizer para vocês uma coisa. Interpretação de texto não serve só para a gente estudar português, não serve só para a gente tirar nota boa em prova, em teste, passar em concurso, não. A interpretação de texto, sim, ela é muito importante para concursos, certo? Muito importante, porque sempre vão cobrar a interpretação de texto da gente. Só que, como eu falei, ela é muito importante para a nossa vida. Tudo o que eu leio, eu preciso entender, eu preciso interpretar. Então, essas dicas que eu vou dar para vocês são dicas valiosíssimas para avaliações, mas eu posso usá-las na minha vida, em vários contextos. Até mesmo quando eu não estiver fazendo uma prova de interpretação de texto, vamos dizer que eu esteja fazendo uma prova de história, de ciência e geografia, eu vou precisar interpretar o enunciado. Isso. Então, que dica mágica é essa que eu vou dar para vocês agora? São as técnicas de leitura. Seguindo as técnicas de leitura, eu tenho certeza de que todos vão acertar e vão entender as interpretações de textos e as questões. Então, a primeira dica é o seguinte. Peguei um texto. O que eu faço? A primeira coisa é ler o título e pensar. Eu entendo sobre esse assunto? Ou esse assunto, eu não sei nada sobre ele? Isso já ajuda. Ver se o texto tem uma figura. Se tiver figura, às vezes ajuda muito, né? Às vezes o texto fala sobre uma cidade, fala sobre uma pessoa, fala sobre um objeto, um animal, e eu não entendo sobre aquilo. Mas olhando a figura, já vai me dar muitas dicas. Depois, eu vou usar uma técnica que se chama skimming. O que é o skimming? É você ler o texto uma vez, de uma forma rápida, direto, sem parar. Se tiver alguma palavra que eu não conheça, se tiver algum parágrafo que eu não entendi muito bem, se tiver datas, eu não vou parar. Eu vou ler de uma vez só. Depois que eu tiver lido todo esse texto, lembrando que quando eu li o título, quando eu olhei a imagem, né? Às vezes não tem imagem, às vezes também não tem título. Eu já ativei o meu conhecimento prévio, que é o meu conhecimento de mundo, né? Eu pensei o quê? Fala sobre meio ambiente, fala sobre um artista famoso, mostra estatísticas de alguma pesquisa. Eu já sei mais ou menos sobre o que o texto fala, já ativei o meu conhecimento prévio, que é o meu conhecimento de mundo. Depois que eu terminei de ler todo aquele texto, eu vou pensar sobre o que o texto fala. Se ele falava sobre o meio ambiente, por exemplo, era sobre o quê? Era sobre preservação de florestas?
era sobre animais em extinção, era sobre algum país específico, então eu já vou ter aquelas informações. Aí sim, eu vou ler as perguntas, certo? Vou lá, leio a primeira pergunta, leio a segunda pergunta, leio todas as perguntas. Mas por que eu vou ler todas as perguntas e só depois eu vou responder? Para não perder tempo e até porque, às vezes, uma questão dá dica para outra. Por exemplo, pode ser que a primeira pergunta me questione sobre algo que, quando eu vou responder, eu respondo de uma maneira muito completa. E aí, quando eu leio a segunda questão, eu penso assim, caramba, eu já respondi a primeira e a segunda questão só na primeira. Perdi tempo, porque eu vou ter que voltar na primeira, vou ter que apagar aquela parte que seria da segunda e escrever de novo na segunda. Se eu tivesse lido tudo, já teria ganho tempo, certo? Outra dica, às vezes eu não entendi algum parágrafo, eu não entendi alguma palavra, de repente a primeira questão não fala sobre isso, a segunda questão não fala sobre isso, a terceira questão dá a definição daquela palavra que eu não sabia o que era. Pronto, já sei o que significa, certo? E por que eu também falei que lá no skimming, que foi aquela primeira leitura, a gente não precisava parar nas palavras que não conhecia ou nos parágrafos que não entendemos muito bem? Porque às vezes o texto, a gente entende o texto sem precisar daquelas palavras, sem precisar daquele parágrafo, e talvez nenhuma questão vá perguntar sobre aquilo que a gente não entendeu. Então, para que eu vou perder tempo? Para que eu vou ficar um tempão naquele parágrafo se de repente eu nem vou precisar usar? De repente eu nem vou precisar saber o significado daquela palavra, né? Agora eu vou explicar para vocês uma outra técnica, que é a técnica do scanning. A técnica do scanning é o seguinte: vamos dizer que uma questão me peça em que ano aconteceu tananã. Eu vou precisar ler o texto inteiro para achar essa informação? Não. O scanning é quando eu vou direto na informação que eu quero. Então, por exemplo, eu vou lá procurando onde tem números. Opa, achei um número aqui. Deixa eu ler esse parágrafo. Não, esse parágrafo não fala sobre o ano que essa questão pede. Vou mais um pouquinho. Opa, achei um outro ano aqui. 2005, por exemplo. Vou lá, leio aquele parágrafo. É esse ano que eu preciso. E escrevo, certo? Professora, eu ainda preciso daquela palavra que eu não entendi. A última questão pede essa palavra, eu tenho que entendê-la para conseguir responder. Então eu vou tentar entender pelo contexto. E como que eu faço isso? Pelo contexto, às vezes eu não vou saber exatamente a definição da palavra, mas eu consigo saber se ela é um adjetivo, se ela é um substantivo, se ela é uma palavra positiva, se ela é uma palavra negativa, se ela é um verbo. E a partir daí eu consigo responder a minha questão, mesmo sem saber exatamente o que aquela palavra significa, certo? Então, essas são algumas dicas, algumas técnicas de leitura que vão ajudar muito vocês, muito mesmo. Uma outra técnica muito boa é a inferência. O que é isso? É a dedução. Por exemplo, se eu falo que a pessoa nasceu no ano tal e ela começou a trabalhar no ano tal, e a minha questão pergunta assim: com quantos anos aquela pessoa começou a trabalhar? Você não vai achar no texto assim: fulano começou a trabalhar em 1998. Não. Mas como que você vai inferir? Como que você vai deduzir, conseguir responder essa questão? Fazendo a conta. Eu sei o ano que ela começou a trabalhar, eu sei o ano que ela nasceu, então eu sei quantos anos ela tinha. Então eu vou parando por aqui nesse vídeo. Já dei muitas dicas hoje, certo? E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado e que ajude bastante vocês, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijão, sejam felizes!